Olá, eu sou Ana Cláudia, enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Atuo há mais de 10 anos em terapia intensiva e eu me sinto lisonjeada de estar participando dessa jornada acadêmica multidisciplinar em saúde com um tema de extrema relevância, porque a infecção relacionada à assistência à saúde está diretamente ligada aos profissionais de saúde e a iatrogenia, constitui iatrogenia para o paciente. O nosso tema, a gente vai discutir um pouco sobre as medidas de prevenção para a infecção relacionada à assistência à saúde. IRAS. Cabe salientar que a gente não usa mais o termo infecção hospitalar, porque esse tipo de infecção acontece em vários cenários onde o cuidado de saúde é prestado, né? Na atenção básica, a nível ambulatorial, onde tiver um procedimento de saúde, procedimento médico, procedimento de enfermagem, e acarretar a infecção, é classificado como IRAS. E a grande problemática disso é que as IRAS consistem em eventos adversos, e esses eventos adversos são notificados na Anvisa. Sabe-se que as infecções elevam consideravelmente os custos no cuidado do paciente, além de aumentar o tempo de internação, a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde. Em um estudo realizado no Brasil, que estimou os custos de ocupação dia total e médio por paciente com IRAS ou sem IRAS, concluiu-se que o custo diário do paciente com IRAS foi 55% superior ao de um paciente sem IRAS. Então, além da gente estar causando a iatrogenia no paciente, o custo da ocorrência da infecção é elevado em mais de 50%. Isso é muito sério. E é por isso que a gente deve adotar as medidas que eu vou trazer para vocês agora na nossa prática diária, a cada plantão ou a cada atendimento que a gente faz com o paciente. O conceito de IRAS, segundo a Anvisa, o Manual da Anvisa de 2021, é que é uma infecção adquirida após o paciente ser submetido a um procedimento de assistência à saúde ou a uma internação, que possa ser relacionada a esses eventos e que atenda a uma das seguintes situações. O período de incubação do micorganismo causador da infecção for desconhecido e não houver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, a partir do terceiro dia de internação. E é por isso que, na unidade de terapia intensiva, a gente coleta culturas admissionais. Hemo, uro, suave, para ver se o paciente já está com algum micro-organismo. Porque aí, se ele já tiver, não vai configurar a infecção relacionada à assistência à saúde, né? E aí, depois de um certo tempo, se o paciente apresenta febre ou algum outro sinal de infecção, a gente recoleta e faz um comparativo, né? Então, considerar essa situação a partir do terceiro dia de internação. E o outro ponto para configurar IRAS é quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo causador da infecção e não houver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção no momento do procedimento de assistência à saúde. Convenciona-se como IRAS toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir da realização do procedimento, estando o paciente internado ou não. É por isso que a gente não chama mais de infecção hospitalar, porque às vezes o paciente vai até a unidade hospitalar só para fazer um procedimento, passar uma sonda vesical ou passar um catéter central, e ainda assim ele pode se contaminar se o procedimento não for realizado de técnica séptica, né? Que é como deveria. Parece básico, parece fácil, é só seguir, mas ainda assim a gente não segue como deveria ser feito o procedimento. Então, mesmo o profissional que já está atuando no mercado, ele precisa estar sempre voltando às disciplinas da graduação, aos procedimentos, como faz, como proceder, será que mudou alguma coisa, será que eu preciso melhorar? Está nas nossas mãos evitar a infecção relacionada à assistência à saúde. Bom, e como medida geral de prevenção,
Ah, eu trago a primeira medida, que é a mais simples e a que mais tem déficit nos profissionais de saúde. É a higienização das mãos. Cabe lembrar que o uso de luvas não substitui a higienização das mãos. E quando há sujidade, a mão precisa ser lavada. A fricção com álcool não vai fazer efeito se houver sujidade. E quais são os 5 momentos para a higiene das mãos? O primeiro, antes de tocar o paciente. O segundo, antes de realizar o procedimento limpo asséptico. O terceiro, após o risco de exposição a fluidos corporais, urina, sangue. O quarto, após tocar o paciente. E o quinto, após tocar superfícies próximas ao paciente. Quem fez isso não fui eu, é a Anvisa, a agência reguladora, né, de vigilância e saúde, que traz essas recomendações. Outra medida são os usos de equipamentos de proteção individual, que com a Covid a gente passou a conhecer mais sobre eles e a usá-los, né? Pelo menos na unidade de terapia intensiva, a gente era obrigatório o uso de todos eles de maneira correta, senão você se infectava, né? O uso de luvas, de avental, de máscara, de protetor facial, eles não devem ser dispensados. A gente vê que na prática profissional, alguns profissionais de saúde já têm muita experiência, já estão ali naquela rotina e deixam de utilizar os EPIs, né? Isso é um erro, porque causa infecção no paciente, causa infecção no profissional de saúde. Então, ao funcionar um acesso periférico, luva. Ao realizar uma aspiração de vias aéreas, avental, máscara, protetor facial, todos os equipamentos precisam ser usados. Devemos também nos atentar às precauções específicas de cada paciente. Precaução padrão, de contato, por gotícula ou precaução por aerossóis. Nesses últimos dois, o que vai mudar é o tipo de máscara, né? Na precaução por gotícula, a gente usa a máscara cirúrgica. E na de aerossóis, como é o caso da Covid, da tuberculose, a gente utiliza a N95. A beira-leito das unidades de terapia intensiva, vocês vão encontrar uma placa que identifique em qual precaução o paciente está. Então, assim, é fácil. É só você ler a placa e utilizar os EPIs recomendados, né? E como íris, eu vou trazer 4 sítios de infecção. Corrente sanguínea, a pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário e infecção de sítio cirúrgico. E a primeira são as medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea. As infecções de corrente sanguínea relacionadas a catéteres centrais estão associadas ao prolongamento da internação hospitalar e altos índices de mortalidade, podendo chegar até 40% no Brasil. É um índice muito alto, né? O paciente está indo ser internado ou está fazendo um procedimento para melhorar a saúde e acaba sendo infectado, está indo resolver um problema e cria outro, muito mais difícil de ser solucionado. Por quê? As principais bactérias encontradas nas infecções de catéter de infecção de corrente sanguínea são Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter spp. A gente sabe das resistências aos antibióticos, né? Que cada vez mais as bactérias vão ficando multiresistentes, fica mais difícil o tratamento em saúde com a infecção relacionada à corrente sanguínea. A fisiopatogenia, como ocorre a infecção de corrente sanguínea, são através desses passos. Ocorre uma colonização extralumen fora do catéter primeiro, e então o biofilme, que é uma membrana bacteriana que impregna e é dificílimo tirar, ocorre uma colonização intraluminal dentro do catéter, e aí a infusão de soluções contaminadas, soro, outras medicações, através de um equipo mal manipulado, e por fim a disseminação via sanguínea, né?
E como combater todos esses processos da fisiopatogenia? São medidas simples. As primeiras são mais relativas à enfermagem e à medicina, que é o médico que funciona o catéter central, a enfermagem funciona o catéter periférico e PIC. Então, a gente precisa aplicar um curativo com gás estéreo e micropore dentro da técnica asséptica, que ele deve ser trocado a cada 24 horas, ou se tiver úmido, ou se tiver com sujidade, ou se tiver com sangue, o curativo precisa ser datado, colocado o nome do profissional, utilizar a técnica correta. Se tiver na unidade hospitalar ou na unidade ambulatorial um curativo transparente estéreo, tem até uns agora impregnado com clorexidina, ele deve ser trocado a cada 7 dias. Em caso de hiperemia, calor ou presença de secreção no catéter, avisar o médico, porque aí vão ser realizados os procedimentos de coleta de hemocultura, de retirada desse dispositivo invasivo, né? É por isso que o paciente precisa estar em inspeção diária, né? E quem faz essa inspeção? É só a enfermagem? Não. A priori, a enfermagem é a que mais está à beira-leito com o paciente quando ele está internado, né? Mas todos os profissionais têm o dever de realizar inspeção diária nos dispositivos invasivos. A troca do catéter periférico deve ser feita a partir de 96 horas. A troca de equipos também precisa ser realizada. Mas eu sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta, o que eu tenho a ver com isso? Eu não preciso saber disso. Não, precisa. São normas da Anvisa. O nosso trabalho é realizado em conjunto. Às vezes a gente esquece uma coisa, a gente precisa que um outro profissional também dê um feedback, chegue para nós e fale, olha, esse equipe contaminou, caiu no chão, entendeu? Nós somos uma equipe em prol da qualidade da assistência ao paciente. O equipo simples é realizado a cada 24 horas, é trocado. O equipo de infusão contínua a cada 96 horas. O equipo de nutrição parenteral total é realizado a cada troca de bolsa. O equipo de pressão arterial invasiva a cada 96 horas. O equipo de hemoderivados, hemocomponentes, bolsas de sangue, é a cada bolsa também. Lembrando que não fui eu que criei essas normas, está tudo lá no manual da Anvisa e está no POP do seu hospital ou da sua unidade de saúde. É só procurar. É necessário também cuidados com equipes e conectores. Nesse momento, eu volto mais para a enfermagem, que é quem tem contato direto na administração de medicamentos. Os equipes precisam estar identificados com a data e o nome do profissional, porque tem aquele esquema de troca, né? É necessário realizar o Scrub the Rub, que é a higienização dos conectores. Essa torneirinha, ao manipulá-la, você precisa levar um álcool 70, uma gás estéreo e realizar uma fricção na torneirinha antes de injetar a seringa lá. E após, antes de colocar a tampinha. Deve ser realizada também a troca de conexões three-way a cada troca de equipo ou circuito de infusão. E agora nós vamos falar de medidas de prevenção de pneumonia associadas à ventilação mecânica. Essa parte é mais voltada para UTI, para box de emergência, onde tem um paciente entubado. Os estudos no Brasil acerca da PAV ainda são bem limitados. Nos Estados Unidos, a PAV é responsável por 25% de todas as infecções adquiridas na UTI e 15% das infecções relacionadas à assistência à saúde. E o que é interessante na PAV é que ela envolve vários profissionais. Não é mais só a enfermagem. A fisioterapia tem um importantíssimo papel na PAV. A odontologia também tem um importante papel na PAV. A mortalidade global dos episódios de PAV varia de 20% a 60%, salientando a importância da pesquisa e discussão do tema. Às vezes a gente está na unidade hospitalar que tem um paciente
sedado, entubado, e quem está na prática diária já está acostumado com aquele cenário. E vai fazendo, e vai fazendo os procedimentos de maneira rotineira e esquece das medidas simples de evitar a infecção. A incidência da PAV está diretamente relacionada com a duração da ventilação mecânica. Estudos apontam que nos primeiros 5 dias de ventilação, a taxa para a PAV aumenta em 3% e depois 2% a cada dia em ventilação mecânica. Então, considerando o quadro do paciente, a meta, se possível, dependendo da patologia, é sair da ventilação mecânica o quanto antes. É evitar que ele vá para traqueostomia, é evitar que ele fique mais dias, porque a cada dia vai aumentando 2% de chance da ocorrência da PAV. E os patógenos mais comuns encontrados na PAV são os bacilos gram-negativos e o Staphylococcus aureus, que novamente são difíceis de ser tratados, devido à resistência do micro-organismo, a falta do antibiótico que cubra esse micro-organismo. E quais são os fatores que levam à ocorrência da PAV? Como que acontece? Ocorre a colonização e invasão do trato respiratório inferior, através de alguns fatores relacionados ao paciente, ao uso de antibiótico, cirurgia, dispositivos invasivos, contaminação do ventilador mecânico e transmissão cruzada. O paciente que está em VM já é um paciente imunodeprimido, né? Com as defesas baixas. E aí qualquer coisa coloniza, né? Esse paciente. Ocorre ainda a interação entre as defesas do paciente e o micro-organismo, que é no momento da aspiração, biofilme em dispositivos. Lembrando que o biofilme é uma membrana, uma película bacteriana que se agrega ali, ela se apega ao dispositivo e não sai mais. E o dispositivo está no paciente e continua contaminando ele, né? A virulência e o número de micro-organismos também é importante, alterações de defesas mecânicas, celular e humoral. E a evolução com colonização, né? E finalmente chega a colonização, que é através da bacteremia, translocação bacteriana, traqueobronquite e pneumonia. Então, até o paciente apresentar sintoma, já aconteceu isso tudo. Já teve o biofilme no dispositivo, já teve uso errado, errôneo de antibiótico, já teve transmissão cruzada, tudo que está ao nosso alcance para evitar, né, a ocorrência dessa infecção. E quais são as medidas, afinal? São medidas simples, medidas que a gente vê em todos os guidelines. Manter decúbito elevado de 30 a 45 graus para evitar a aspiração. Por quê? O paciente entubado, sedado, geralmente ele está em uso de sonda nasentérica. A dieta dele vai por onde? Pela sonda. E se a cabeceira estiver totalmente em 90 graus, o paciente aspira essa dieta e acontece a PAV. Adequar diariamente o nível de sedação, visando a retirada, assim que possível, da ventilação mecânica. Aspirar a secreção subglótica rotineiramente, a aspiração precisa ser feita, porque se não for tirada, aquela secreção que está ali, ela desce e contamina e provoca a PAV. Realizar higiene oral com clorexidina 0,12%. Isso é nosso, da enfermagem, isso também é da odonto. Fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares. Não se deve usar demais. Por isso que a sedação tem que estar bem ajustada, porque se o paciente estiver muito sedado, ele também não consegue ter nenhum reflexo para expelir a secreção, nenhum. E dar preferência por utilizar, quando possível, a ventilação mecânica não invasiva, né? A VNI, dependendo do quadro da patologia do paciente. As outras medidas são cuidados com o circuito do ventilador, ele não deve ser montado de qualquer maneira, o circuito não deve cair, não deve cair no chão, não deve ter água, isso precisa ser observado.
Inclusive, o cuidado com o circuito do ventilador é uma medida de segurança do paciente, porque a água que condensa no circuito pode retornar para o paciente. Cuidados com o sistema de aspiração, lembrando que a aspiração, independente do ambiente de atenção à saúde, precisa ser realizada de maneira estéril, luva estéril, sonda estéril, para evitar a infecção. Evitar extubação acidental ou reintubação, principalmente durante o banho, né? A gente vê na prática diária que no banho no leito, aqui no Brasil, é uma problemática, porque às vezes ao manipular o paciente de um lado para o outro, ele pode se agitar e pode perder o tubo. Isso não pode acontecer, isso é um evento adverso e isso é notificado, além de prejudicar o paciente. O cuff, a pressão do cuff precisa ser monitorada também. Isso é feito pelo físio, isso é feito pela enfermagem, isso é feito pelo médico. Tem uma pressão que precisa estar, é 18 e 22 milímetros de mercúrio ou 25 a 30 centímetros de água, porque se tiver menos, o cuff vai estar menos e a secreção vai descer. E se tiver mais, vai causar um dano na traqueia do paciente, né? Não pode estar menos, não pode estar mais, tem que estar dentro desse parâmetro. Novamente, não fui eu que criei isso, tá no manual da Anvisa. E certificar-se do posicionamento correto da sonda enteral, sendo gástrica ou pós-pilórica. Isso é mais para enfermagem, né? Para o médico também. E o nosso terceiro sítio de ocorrência de infecção relacionada à assistência à saúde é o trato urinário, né? As infecções do trato urinário constituem causas prevalentes de infecção relacionada à assistência à saúde, estando relacionada em sua maioria à sondagem vesical, sendo responsáveis por 35 a 45% das iras em pacientes adultos. A gente vê que as taxas, as porcentagens são sempre altas, né? Está sempre acima de 20, alguns outros sítios acima de 50. Isso é muito sério, porque é a gente que está realizando o procedimento, né? Aqui nessa imagem a gente vê um paciente deitado em uso de sonda vesical de demora. E eu aproveito para falar que a sonda ela precisa estar abaixo do nível do paciente, porque se ela estiver um pouco mais acima e desclampeada, a urina retorna à bexiga, causando infecção. É fácil ter infecção urinária. Na UTI, então, que já é um ambiente propício, considerando as condições de saúde do paciente, pensa, é fácil a ocorrência desse tipo de infecção. O tempo de permanência da cateterização vesical é fator decisivo para a colonização e infecção bacteriana ou fúngica. Então, novamente, a gente tem o problema do tempo. O dispositivo invasivo, considerando o caso do paciente, precisa ser retirado assim que possível. As bactérias gram-negativas, enterobactérias e não fermentadoras, e as gram-positivas, especialmente do gênero Enterococcus, elas são responsáveis pelas infecções do trato urinário na UTI. Né? Novamente, são bactérias difíceis, né, de serem tratadas considerando o ambiente, porque às vezes o paciente não está apenas com infecção urinária, né? Ele está com PAV e infecção urinária. E como é que a gente trata esse paciente? Com múltiplos antibióticos, defesas alteradas, como é que faz? E quais são as medidas de prevenção? Aqui eu puxo mais para o enfermeiro e para o médico, né? Mais para o enfermeiro, que é quem passa a sonda vesical. Precisa ser realizado na técnica correta e asséptica da inserção do cateter urinário. Não pode haver contaminação no procedimento. Durante o transporte do paciente, clampear o sistema coletor, desclampeando assim que chegar ao destino, evitando o refluxo. O refluxo não pode acontecer e a equipe não pode esquecer o clamp fechado, porque senão provoca bexigoma e bexigoma também dá infecção urinária.
O sistema de drenagem da sonda é fechado e estéril, ou seja, se a bolsa coletora da sonda vesical romper, tiver algum vazamento, a gente vai ter que trocar tudo, sonda e bolsa, na técnica estéril, novamente. Manter o fluxo da urina desobstruído, evitando dobras no circuito. Então, o circuito não pode estar dobrado, né? Às vezes, na manipulação do paciente, na troca de fralda, mudança de decúbito, dobra. E aí a urina retorna à bexiga e aí contamina. E a bolsa coletora precisa ser esvaziada regularmente, utilizando recipiente coletor individual e evitando contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor. São medidas simples e que às vezes na correria da realização das práticas assistenciais a gente não se atenta. E esse evento serve para isso, para a gente relembrar como faz, relembrar o que está faltando. Outras medidas são a fixação do catéter de modo seguro, que não permita tração ou movimentação. A sonda precisa estar fixada na região suprapúbica no homem e na face anterior da raiz na coxa da mulher. Então, tem tudo explicadinho. No homem de um jeito, na mulher de outro, ela precisa estar fixada. É necessário manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, evitando o refluxo. Realizar cuidados de asepsia no esvaziamento da bolsa coletora, utilizando álcool a 70%, antes e após manipulação da válvula de esvaziamento. Nunca deixar a urina ultrapassar 2/3 do volume total na bolsa coletora. Inclusive, esse ponto da bolsa coletora, de quanto ela está cheia, é um quesito também da segurança do paciente. Aqui, a gente trata a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde atrelada com a segurança do paciente. Os dois andam juntos, né? E a coleta de urina para exames deve ser realizada por função com agulha e seringa estéreis no local apropriado do sistema coletor. Deve ser realizada prévia desinfecção, novamente, fazendo uma fricção no onde está o coletorzinho da bolsa, né? E aspirando. E realizar a higiene rotineira do meato uretral e sempre que necessário. E por fim, nós vamos falar das medidas de prevenção de infecção cirúrgica. As infecções de sítio cirúrgico ocorrem no pós-operatório em cerca de 3 a 20% dos procedimentos cirúrgicos, com impacto significativo na morbidade e mortalidade dos pacientes internados em terapia intensiva. No Brasil, as infecções de sítio cirúrgico são encontradas em aproximadamente 14 a 16% dos pacientes hospitalizados. Novamente, a gente tem uma taxa importante e que não acontece só na UTI, né? Na clínica cirúrgica, no centro cirúrgico, no momento da cirurgia também. E aqui nessa imagem a gente vê a incisão cirúrgica já com sinais de infecção, né? Hiperemia, vermelhidão, precisa ser realizada a inspeção diária dessa incisão cirúrgica, o curativo com a técnica séptica, né? Vamos dar uma olhadinha nas medidas. A higiene das mãos, que é importantíssima. Pensa, você saiu de um paciente, que você fez um curativo, o que você atendeu, pula para o outro paciente, sem lavar a mão, sem nada. Você está levando um micro-organismo de um para o outro. Observar sinais de infecção na incisão cirúrgica, hiperemia, secreção, odor, dor local. Quando o paciente é consciente, no momento do curativo, que você está lá realizando a disepsia, ele sente uma dor anormal, isso tem que ser atentado e relatada e comunicado ao médico. Cuidados com a ferida operatória, técnica asséptica na realização dos curativos, utilizar os EPIs indicados. O curativo de dreno no paciente cirúrgico deve ser feito primeiro e separado dos demais, porque é um curativo mais limpo, menos contaminado. Então, a gente sempre vai do menos para o mais contaminado. E deve ser trocado a cada 24 horas.
Devemos também utilizar a antibiótico-terapia adequada. Essa parte da prescrição é do médico, né? E ele vai avaliar a partir do estado da incisão cirúrgica qual antibiótico mais adequado. Eu quis trazer para vocês esses temas de uma maneira mais leve, bem rapidinho, bem didático, para a gente refrescar nossa memória sobre o que fazer com os pacientes acerca da infecção relacionada à assistência à saúde. E eu gostaria de trazer vocês para um momento de reflexão sobre princípios bioéticos em saúde, que é o princípio da beneficência e da não maleficência. O que é beneficência? É a obrigação moral de agir em benefício dos outros. O profissional de saúde precisa ter a maior convicção e informação técnica possíveis para assegurar o benefício de suas ações ao paciente. E a não maleficência, acima de tudo, é não causar dano. O profissional de saúde prevê e evita possíveis danos ao paciente. Então, no momento do nosso atendimento, no momento da nossa prestação da assistência, a gente precisa se lembrar que o paciente precisa ser ajudado, sim, mas nós temos nossa responsabilidade técnica, nós precisamos agir com ética, respeitando os preceitos bioéticos e relembrando que não dá para causar dano. O paciente já está em sofrimento e você vai realizar o procedimento de maneira errônea, causando dano, acaba que é muito mais prejudicial ao paciente, isso não pode ocorrer. Por isso que é necessário que a gente faça uma reflexão do quanto a gente está sabendo sobre dado assunto, sobre aquele procedimento, sobre como fazer e buscar na literatura, buscar nas referências as atualizações para melhora profissional. A gente não pode agir de maneira rotineira, mecânica. Eu já sei fazer, não. O nosso conhecimento, a nossa educação, ela precisa ser continuada todos os dias, em prol da melhora do paciente. E eu trago a pergunta para vocês: será que estamos tratando o paciente da mesma maneira que trataríamos um ente querido? Com a mesma atenção, com o mesmo cuidado? Né? Fica essa reflexão. E aqui as referências bibliográficas para a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. A Anvisa traz um manual bem explicadinho. Tem um manual de 2017 e tem um Programa Nacional de Prevenção de Controle de Infecção recente, de 2021, uma publicação de 2021 que é válida até 2025. Material de graça, disponível, né? É só dar um Google que tem o material, tá? Segurança do paciente, novamente, que está atrelada à prevenção da infecção, né? E assim, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema que eu acho muito importante para todos os profissionais de saúde, independente do ambiente onde eles atuem. Tá bom? O meu e-mail está aí disponível para dúvidas, quem quiser algum tipo de material, tá bom? Obrigada!